pessoal, boa tarde. Obrigado pela participação, pela presença carinhosa de todos. E vocês vão perceber aqui ao meu lado o meu grilo falante, o Romário, com quem eu tenho o prazer de compartilhar ações em várias instituições e também as questões educacionais. E eu encontro sempre no Romário aquilo que eu encontro nas instituições, a capacidade de análise crítica e a capacidade de despertar novos pensamentos. E para um assunto tão importante quanto estratégia de relacionamento entre professor e aluno, me pareceu apropriado ter ao meu lado o meu grilo falante. Né, Romário? Obrigado, Urias, pela consideração e assim será um prazer poder contribuir um pouco com essa interação, né? E o Urias me deixou super à vontade para fazer a pergunta que quiser. Nós não combinamos nada, né? Das dúvidas que eu tenho com relação a essa temática também. Espero poder contribuir bastante aí com essa nossa interação. Só passando alguma orientação técnica, né, Urias? Quem tiver alguma pergunta sobre a nossa temática, vocês podem registrar na lapela aí no canto onde tem o chat, né? Pode colocar a hashtag no comentário que vai apresentar aqui para a gente como uma pergunta, né? Isso vai facilitar a nossa comunicação. Então, as mensagens que forem enviadas sem o hashtag, nós não vamos considerar que seja uma pergunta e que demande um retorno, ok? Eventualmente, não tendo tempo hábil aí para responder todas as perguntas em tempo real, responderemos ali, né, depois do fechamento da interação aí do Urias. Perfeito. Urias, muito aí bem. Vocês viram por que ele é o meu grilo falante, né? Bem, indo direto ao assunto, creio que todos nós trabalhamos com alunos, já percebemos a seguinte situação. Começa-se um curso, o professor começa a dar a sua aula, imagine-se aí uma boa aula, e ele pergunta ao estudante, vocês entenderam? O aluno balança a cabeça, eu entendi. E quando chega na época da prova, você descobre que não entenderam. Como é que você descobre que não entenderam? Na semana de prova, começam a aparecer certas perguntas assim. Professor, eu poderia dar uma revisão tipo assim? Porque o aluno fala tipo assim, né? Aquilo que vai cair na prova. Dá para fazer um questionário com as perguntas? Mais ou menos? Ou então, pior, corrige com carinho. E aí, naquela semana, a biblioteca está cheia. E aí, depois de 2 meses de trabalho, você descobre que os alunos não entenderam. E aí, o que se faz? E tem uma coisa também, Urias, que eu sempre tive dúvida, né, de uma pergunta que fazem, professor, isso vai cair na prova? Isso vai cair na prova? Então tá bom, então vamos começar por aí e vamos analisar a situação. Por que essa pergunta? Por que o vai cair na prova? Qual é a importância da prova? Como é que está sendo o relacionamento entre o estudante e o professor? Então eu tenho que voltar lá no início e pensar um pouquinho. Por que este aluno chegou na faculdade? O que ele pretende da faculdade? Se você fizer grupos focais com os estudantes, não os colocando naquela sala de aula uma carteirinha atrás da outra, porque aquilo conduz psicologicamente a um estado mental de ficar na expectativa de alguém que vai entrar para dar alguma coisa. Você fica na expectativa de receber algo, Você né? fica de receber aula. Nós temos feito isso, Romário. A gente tem reunido os alunos e perguntado para eles, bom dia, boa tarde. Você escolheu fazer, por exemplo, administração? Ele, sim. Por quê? Qual é o teu sonho? Por que você veio para a faculdade? O que você espera para a sua vida daqui a 4 anos? Ele fica meio assim, aí eu pergunto,
Tá bom, você quer ser um administrador? Pode ser um enfermeiro, um físico, um engenheiro, um advogado? Tá bom, em que eu posso te ajudar? Porque a hora que eu faço essa pergunta ao estudante, eu estou querendo posicionar assim, quem é que vai ser o administrador daqui a 4 anos? É ele. Ou seja lá qual for a profissão. Quem, então, tem que agregar as habilidades e competências daquela profissão? É ele. Eu não vou agregar nada por ele. Então, essa relação professor e aluno precisa ser discutida. Qual é a minha função como professor? E quais as obrigações dele com o futuro dele? Isso precisa ser discutido. Não basta uma aula, no meu entendimento, uma aula magnífica com um grande profissional que vai falar sobre aquilo. Isso não é motivador o suficiente. Eu tenho que definir a relação. Aí veja, definir essa relação, bem, sabe o que eu posso fazer por você? Eu posso orientar o teu processo de aprendizagem. Mas o aprender é patrimônio seu. É a tua responsabilidade para com o teu futuro. Então eu preciso que ele me olhe não como barreira, mas como escada. E o que significa isto no lado prático deste relacionamento? Significa que qualquer avaliação deve ser vista e o aluno precisa de se sentir livre nisso, de se sentir naquele momento, na sua faculdade, ao ter um resultado de avaliação que não seja satisfatório, ele não pode ter medo, ele tem que ter liberdade para procurar o seu orientador e falar, olha, esse resultado não está bom para o que eu espero do meu futuro, me oriente. Então, o papel... Esse orientador, você já está se referindo à figura do próprio professor. Sim, eu estou discutindo a relação. O professor é visto como aquele que dá a nota. Olha que estrago. Pensa bem. Mas você está propondo, então, que tenha uma discussão da relação muito antes do início da... Sim, porque o aluno que chega do 2º grau não é obrigado a saber qual é o papel de cada um. E muitas vezes o próprio professor não sabe. Porque o que é importante não é o que vai acontecer no meio do curso. O importante é que durante aquela trajetória, os alunos agreguem as habilidades e competências e depois encontrem sucesso naquilo que eles pretendem. Por exemplo, um concurso público, um bom emprego. Eu tenho que estar ao lado dele, como professor, nessa trajetória, orientando, corrigindo e levando ao sucesso. Uma nota 7. Pensa, o aluno veio do 2º grau. Eu, como professor, entro em sala e digo, rapazes, a média é 7. Sabe qual é o raciocínio que o aluno faz? Olha, eu vou estudar muito para a primeira prova, que se eu tirar 9 na primeira prova, eu tiro 5 na segunda, 9, 5, 14, por 2, 7, passei, estou livre. Esse estou livre, Romário, é quando você não vai mais precisar daquilo. Mas quando eu estou no ensino superior, eu estou me preparando para uma profissão, eu preciso de tudo. Eu não posso me contentar com 7. Se eu retirar numa avaliação 7, eu tenho que chegar para o meu orientador e falar, olha, eu não atingi o que eu preciso para a minha profissão. Me diz aí o que está faltando. Esse grau de liberdade só vai acontecer quando estudante e seu orientador perceberem que os dois são cúmplices num processo cujo resultado é aquilo que o aluno deseja no final do curso. Por exemplo, ser aprovado no exame de ordem, fazer um concurso para delegado. Sabe, o espaço dos períodos na faculdade é um espaço de crescimento, em que um período alimenta o outro, em que cada período eu tenho que agregar habilidades e competências. E eu, como orientador, como professor,
Eu tenho que estar cúmplice deste aluno a ponto de exigir, porque isso eu posso fazer, já que eu sou profissional da área, exigir que ele vá crescendo nas habilidades e competências e exigências da profissão. Porque se ele pudesse, naquele primeiro encontro, falar comigo e explicar o que ele pretende na faculdade, ele nunca falaria, eu quero aula. Ele fala, eu quero orientação para ser um bom profissional. Me diga o que estudar, o que fazer, como me comportar. Tudo bem, Urias. No meu entendimento, essas também deveriam ser as principais perguntas do aluno. Eu não sei quantos outros gestores, né, que estão aí conectados, mas no dia a dia eu observo também do nosso público o interesse em conquistar aquele diploma, entende? Isso me deixa assim frustrado como educador, como consultor, né, na área de educação e muitas vezes cumprindo o papel de gestor aí dentro. É papel, no seu entendimento, da instituição e dos professores mesmo, alcançar um nível de envolvimento para que essas perguntas que hoje não são feitas por muitos alunos, né, eu quero orientação, quero alcançar o sucesso profissional mediante a instituição, você acredita que é papel também da instituição mobilizar nesse sentido? Porque nem todos os estudantes, efetivamente, pensam dessa forma. Muitos têm ido à instituição, pegar a aula, cumprir aquela carga horária, para no final conquistar um diploma, né? O que você Eu acho que pensa disso? O professor, quando ele é contratado, é horrível o contrato. Faz assim no contrato. Você poderia dar aula de? Você pode dar aula de anatomia, aula de física, aula de mecânica? Veja, quando eu estou falando em dar aula, fazendo um contrato com uma pessoa a partir de aula, eu não estou invocando nisso o aluno. Eu tenho que contratar uma pessoa e, nos termos do contrato, dizer assim, eu tenho aqui um grupo que quer ser administrador. O senhor poderia orientar o processo de aprendizagem em teoria geral da administração? Eu tenho que entender, veja, mesmo que não seja essa, Romário, a realidade, eu não posso exigir do aluno que vem do segundo grau, mal orientado ou desorientado, o conhecimento da realidade. Eu tenho que propor a ele e aí estar junto dele para desenvolver o potencial dele, propor a ele a realidade de acordo com a minha expertise. Afinal de contas, eu sou o orientador e a minha equipe tem preparo e experiência suficiente para orientar o processo de aprendizagem. Bacana. E Urias, aproveitando lá que a Helena está fazendo uma pergunta, né, concordando com as questões, e tem uma questão assim, o que as empresas esperam dos nossos alunos, né? Helena, pelo menos do que eu posso observar, é que efetivamente nós não estamos entregando o que as empresas, né, que no final está consumindo esse profissional, né, contratando, né, há uma relação de consumo, você contrata, efetivamente tem causado frustrações. Talvez por isso, por esse distanciamento, pelo a não compreensão de que as nossas instituições não estão preparando as empresas, talvez seja esse sentimento que o aluno acaba levando para dentro da instituição. Não há uma reflexão que antecede até mesmo esse sentimento que permeia em muitas instituições, né, em dar aula, em cumprir aquela carga horária para que emita um diploma, porque aí eu estou livre. Eu acho que é bem isso mesmo, Urias, livre. Acho que é isso que permeia no andamento dos cursos da educação que a gente está dando. Parece que o estudante ele vai cumprindo a etapa e se sentindo livre. Olha, já cumpri 300 horas desse meu curso, estou livre disso. Está livre. Porque ele não está vendo significado na coisa. Ele não está vendo relação com habilidade e competência. E ele não tem obrigação de saber isso. Porque quem está ali para ser orientado é ele. Vou te dar um exemplo. Você, calouro de engenharia, entra no primeiro período, vai assistir a sua primeira aula.
Olha o drama. Aí entra lá o professor Urias, se apresenta para os alunos de engenharia e diz o seguinte: senhores, meu nome é Urias, eu vou dar português instrumental para vocês. Pensa bem o tamanho da besteira que eu falei. Você acha que já começa com os verbos? Já começa dizendo, eu vou dar português instrumental. Primeiro, eu falei, eu vou dar. Aí o aluno, tá bom, eu vou receber. Agora, português instrumental no curso de engenharia? Você sabe o que o aluno pensa? Eu não vou falar porque a gente não pode falar certos palavrões. Mas no mínimo ele fala assim, que saco. Português? Se fosse um cálculo, uma física, ele até entende, sabe, que será necessário. Agora, por que português está lá naquela danada da grade? Você acha que o aluno tem obrigação de entender? Agora, o aluno não tem. E muitas vezes o próprio professor não tem. Urias, até os termos, né, utilizados quando você fala grade, sim, já vem de uma coisa de prisão. De prisão. Liberdade, a pessoa cumpre a grade e livre. Se liberta. Agora, olha outra situação. Eu entro em sala, são alunos da engenharia, e faço o seguinte: pego o data show, apresento lá as diretrizes curriculares da engenharia. Isso serve, Romário, para qualquer curso. Quando eu recebo os alunos, eu faço isso com eles. Vou lá no artigo 4º, está lá, habilidades e competências. O curso de engenharia deverá propiciar pelo menos as seguintes habilidades e competências. Vou na habilidade e competência número 8. Comunicar-se adequadamente na forma oral, escrita e gráfica. Aí pego as resoluções do CONFEA e diz lá, poderá o engenheiro fazer auditoria, elaborar projeto, isso, aquilo. Aí digo eu para aqueles estudantes, senhores, eu estou aqui para orientar os senhores nesta habilidade e competência de comunicação oral, escrita e gráfica. Porque na vida dos senhores, como engenheiros, os senhores farão isso. E é uma exigência das diretrizes. É uma exigência. E é uma exigência da profissão. Só que é quando eu pactuo isto, eu estou definindo uma caminhada e dando significado a essa caminhada. Bem, pelo meu lado de orientador, o que é que eu vou ensinar? A fazer um parecer, a fazer um relatório, a apresentar este parecer, este relatório na forma oral, na forma gráfica, tá certo? Isso vai me dizer também de que maneira eu vou avaliar? Ok, e por falar em avaliação, Urias, tem lá uma pergunta do Nelson, né? Na sua visão, as notas devem ser baseadas em provas ou atividades em sala? Exemplo, metodologias ativas. Né? Por ter entrado em avaliação, o que a gente pode explorar aí com relação à pergunta do Nelson? Vamos lá. Quando eu sei para onde eu vou, a viagem que eu vou fazer, eu encho o meu embornal para fazer a melhor das caminhadas. E eu terei que ser avaliado se eu cheguei aonde eu pretendia. Se eu pretendia chegar, de acordo com as habilidades e competências, a comunicação oral, escrita e gráfica, durante eu tenho que dizer como é que isso vai ser avaliado durante o processo. Que aí pode ser por prova, por apresentação oral. Na verdade, quem define a forma de avaliação é na habilidade e competência que eu estou agregando. Em alguns momentos vai exigir prova escrita. Em outros momentos vai exigir a execução e a apresentação de atividades. Então os instrumentos de avaliação também devem ser criados de tal maneira que eles permitam verificar se você está agregando os valores pretendidos. E isto começa, Romário, na elaboração do plano de ensino, que hoje a gente chama de plano de ensino-aprendizagem. O instrumento a ser trabalhado é o plano de ensino-aprendizagem. Normalmente, o que nós temos neste plano?
Aí você vê um absurdo. Contrata-se um professor e entrega-se a ele uma ementa. E fala, você pode preparar agora o plano? O plano de ensino ele é institucional. Ele é criado pela instituição, pela coordenação, pelo núcleo docente estruturante, e durante o tempo ele vai sendo evoluído, vai sendo elaborado, mas deve ter nele a ementa, os objetivos, as habilidades e competências a serem trabalhadas, uma metodologia de trabalho coerente com as habilidades e competências e com os objetivos, e uma forma de avaliação também coerente. De maneira que você possa, no início, pactuar com o estudante, quer dizer, com o seu orientando, o que vai acontecer e o porquê de cada uma das coisas. Para que ele sinta que neste processo, neste seu relacionamento com o seu orientador, ele está, de fato, agregando valores. E esses valores são valores exigidos pela profissão. Então, um 7 será insuficiente. Porque ele vai ter consciência que ele não agregou aquilo que ele precisa. Percebe? Então, a questão do relacionamento, aconteceu numa instituição, uma coisa muito interessante, que eles começaram a trabalhar isso. E, uma vez, o aluno virou para o professor e falou, professor, o senhor também é professor? Eu sou. Por quê? Você é tão legal? Por que é? Professor não é legal? Não, porque você orienta a gente. Então, nós estamos muito focados no processo de dar aula. O processo de dar aula é um processo que está centrado na história e no conhecimento do professor. E às vezes a gente tem que estar um processo de orientar a aprendizagem. Só que isso vai te demandar um planejamento anterior muito grande. Tá? Porque se você planejar com antecedência toda a sua estrutura daquele plano de trabalho, você vai ter mais tempo para realizar atividades junto com os seus orientandos. Por falar nisso, o item 4 lá, eu não estou conseguindo verificar direito, é a Dalton, não é? Pelo que eu entendi ali, a necessidade de livrar-se de sala, né? Está diretamente... a necessidade de ingressar imediatamente no mercado de trabalho, né? Acho que esse gancho ali é interessante. Há uma perspectiva de mudança das matrizes curriculares de forma a reduzir a quantidade de aulas e partirmos para outras atividades? Como é que você visualiza? As DCNs de engenharia, no artigo 5º, segunda frase... Me parece que isso é muito antigo. A gente fala durante... Fala-se isso há muito tempo. Já diz assim, ênfase deve ser dada à necessidade de redução das atividades em aula, favorecendo o trabalho individual e em grupo dos alunos. Olha lá. É lindo isso. É lindo. Mas por que isso não acontece? Porque sabe-se dar aula. Porque dar aula é alguém que tem conhecimento, que tem experiência, e chega lá e dá um show. Agora, preparar um processo para que o outro caminhe é muito mais complicado, mas é totalmente possível de ser feito. Percebe? Se você pegar as DCNs da área de saúde, no artigo 9º, diz o seguinte: os cursos devem ter um projeto pedagógico construído coletivamente, centrado no estudante como protagonista. Claro que ele é o protagonista, porque é ele que vai aprender. O projeto pedagógico é para ele. E no professor como orientador do processo. Só que fazer orientação de processo de aprendizagem significa que você não pode viver de improviso. Você tem que planejar com antecedência toda a lógica de aprendizagem daquele conteúdo, sob sua responsabilidade. E é evidente que durante o processo, durante o semestre, na execução, você vai ter jogo de cintura para se adaptar às diversas situações. Tem aí um outro valor agregado muito legal. Mas sabe o que eu vejo também, Urias, só para agregar a essa questão? Eu vejo um processo, muitas vezes, dentro das instituições, em demonizar as aulas expositivas.
Você acha que é nessa linha? Porque o que eu faço de reflexão? As aulas dispositivas também são, me parecem... Elas não têm que ser demonizadas. Elas têm o seu momento, sabe? Na lógica desse processo. Elas têm o seu momento. São importantes. Mas há uma diferença muito grande entre aquilo que você ouve e aquilo que você ouve e, em razão daquilo, você estuda e faz. Tá certo? Veja, aquela questão, Romário, que a gente colocou logo no início. O professor dá boas aulas e a prova é daí a 2 meses. O aluno vai estudar na véspera da prova. Quando ele vai estudar na véspera da prova, ele já esqueceu o que o professor falou naquele dia. Então ele fica com um extrato mínimo. Percebe? Eu tenho que saber contemporizar aulas expositivas no momento adequado, atividades significativas, leituras. Olha como as DCNs são lindas, são lindas. Ela diz assim, bibliografia básica, complementar e periódicos. Isso não está lá nos instrumentos de avaliação? Sabe o que eles estão querendo indicar? Que você deve, para cada tema, municiar o seu orientando com referenciais de estudo, utilizando para isso os títulos da básica, o apoio nas complementares e um material novo que surge através de artigos e periódicos, etc. E disponibilizar isto para que a aula, na verdade, uma aula de 50 minutos, ela tem que ser expandida. Tem o momento antes da aula, que é quando o professor orientador se organiza e passa para os seus estudantes as leituras necessárias, o momento da aula e um momento pós-aula, onde o estudante tem toda aquela orientação bem feita que ele vai poder utilizar depois. Urias, uma pergunta da Kátia, acho que cabe nessa construção, né? O item 6. Qual o principal desafio no período em que foca nas conexões digitais, né? Onde fica a tecnologia nesse processo? Nós temos uma tendência de um ensino amparado por questões de tecnologia. Como é que você avalia esse contexto? Olha, a chave, me parece, do sucesso é o entendimento do que é o estudante, daquilo que ele precisa, do que eu sou como orientador, e o nosso relacionamento só vai dar certo se houver um planejamento antecipado e uma estruturação do que a gente vai trabalhar. Está na mão. Depois do que está na mão, eu jogo a bola, mas tem que estar na mão. Agora, esta organização vem amparada em tecnologias. As tecnologias ajudam, desde que sejam um instrumento a favor do planejamento. Você planeja, você utiliza tecnologias, tá certo? Mas elas fazem parte do seu material. Nesse contexto, o papel do professor, ele tem de ser cada vez mais expressivo nesse processo de aprendizagem, porque requer esse tipo de conhecimento, esse tipo de domínio, né, para se fazer a aprendizagem. Sim, requer do professor, primeiro, das instituições, que paguem pelo planejamento, sabe? Que se preparem. E não mais pela aula. Não se pague por aula. A aula é consequência de um planejamento anterior. Porque nós teremos aquilo que nós estamos estimulando, né? Por exemplo, eu como gestor, se monto um plano onde eu bonifico quem dá boas aulas, né? Eu terei boas aulas, não terei aprendizagem. Sim. Seria isso? Veja, eu tenho que estimular aquilo que eu quero. Eu tenho que estimular o quê? Aquilo que precisa, né? O que precisa? Aprendizagem. Que o aluno aprenda. Veja, os primeiros 2 anos de um curso são fatais se você quiser ter que esse curso dê certo, que você tenha lucratividade. Vamos falar de dinheiro. Tá? Imagine num primeiro ano de um curso de engenharia que entram 60 alunos, vão embora 20%, vão embora 12. 12 alunos foram embora. Você multiplica, 12 vezes 54 vezes o valor da mensalidade que você não vai receber. Você concorda? Concordo. Se você pegasse 1/3 desse dinheiro, ou 1/4 desse dinheiro, e gastasse em planejamento,
que se vai embora? Isso é interessante. Deixa eu te falar, por que se vai embora de um curso? Ninguém larga um curso por largar. Mas eu vou porque os 700, 800 reais que eu estou gastando, eu não estou vendo repercussão para o meu futuro. Ninguém entra numa faculdade para largar a faculdade. Entra para fazer sucesso. E nós precisamos de nos entender que nós somos parte desse sucesso como orientadores dele. Sim, Urias. A Fabiana Costa está fazendo uma pergunta que eu acho linda. Sinto uma dificuldade enorme em pedir para os alunos estudarem, lerem algum texto antes da aula. Tudo isso está naquele relacionamento que foi definido anteriormente. A questão é da aula do professor. O aluno não está devidamente comprometido com o sucesso dele. E ele também observa que o professor não está comprometido com o sucesso dele. Ele não se sente comprometido até pelas suas próprias incoerências e está num processo de formação. O professor não está comprometido com ele, o professor quer dar aula. Não é isso. Quando nós, na primeira reunião, com os nossos orientandos, eu os recebo, os cumprimento como futuro colegas e pergunto, você de fato quer ser engenheiro? Eu vou te orientar. Eu vou te dizer o que estudar. Você vai me pagar não por aula. Você vai me pagar por orientação de aprendizagem. E agora eu vou lhe apresentar um plano de trabalho. E o plano de trabalho tem várias coisas extremamente positivas. Tá? Primeira coisa positiva. Aquele plano de trabalho, se for bem construído, o estudante vai verificar que ele tem significado. Então, eu leio, as leituras que estão ali, não são leituras porque o professor vai dar nota. São leituras que foram colocadas ali porque vão me agregar valores profissionais. Então, eu diminuo essa dificuldade. Tá certo? E eu tenho aquele professor para me tirar a dúvida. Olha que legal! Quando ele olhar assim, eu vou para a sala porque eu tenho lá o meu professor vai me tirar dúvidas na minha vida pós-faculdade. É quando eu digo que eu, professor, eu sou escada, eu estou dizendo, confia em mim, cara. Eu vou te dar a mão para você subir a escada, mas é você que vai subir. O aluno não percebe no professor um Bernardinho da Seleção Brasileira de Vôlei. Todo mundo reclama do Bernardinho. Está todo mundo querendo estar no grupo do Bernardinho. Por quê? Ele pode xingar, ele pode ser bravo, mas ele está junto. Percebe? E qual é o resultado? Medalha. Sabe? O que as pessoas pretendem na vida é o sucesso. E isso na escola. Agora, se eu me coloco como barreira, isso não funciona. Tem outras dificuldades lá, olha, do André. Como fazer uma orientação de qualidade em salas com 60 a 70 discentes? É o grande problema das instituições. Como fazer isso na modalidade de educação à distância? Veja bem, é o grande problema das instituições que não entendem qual é o seu negócio. E aí eu explico. O gestor, às vezes, quer ganhar dinheiro, mas quer fazer isso de forma equivocada. Se ele coloca 50 a 60 alunos, vou te falar isso na prática. Muitas vezes, em instituições, num determinado tema, eu tenho colocado 2 professores em sala. Dobrei o custo, não é? Sim. Você dobrou o custo? Dobrei. E aí, qual é o problema? Eu diminuí a evasão em 80%? Quanto foi o custo de mais um professor? X. Quanto foi o custo da evasão? 100 vezes X?
Quando você foca na aprendizagem, você muda a sua estratégia de planejamento, você tem um investimento anterior, que é maior, graças a Deus, e merece ser maior, porque o professor merece ser bem remunerado, tá certo? E você tem depois um desempenho acadêmico da sua instituição muito melhor. Tanto na diminuição da evasão, que aí está envolvida a receita, na captação de aluno e no resultado. No resultado, naqueles exames que de fato valem, que são as avaliações externas. É o melhor resultado de ENAD, é o melhor resultado no CRC, é o melhor resultado na OAB. Hoje, vivemos de resultados de aprendizagem. E resultado de aprendizagem só existe se eu tiver aluno. E eu só terei aluno se ele perceber o compromisso da instituição com o sucesso dele. E o sucesso dele não é a avaliação do professor. O sucesso dele é a avaliação externa. Então, a avaliação do professor durante o período de faculdade tem que ter como consequência a melhoria do resultado da aprendizagem, não como barreira. 7, estou satisfeito. 6, você está reprovado. O que eu faço com 6? Se o próprio 7 não me vale muito, porque é apenas o patamar inferior da exigência de mercado. Ainda, Ulisses, com relação à questão de tempo, né? Voltando à questão lá do envolvimento, do preparo do aluno, né, pré-aula, a leitura, né, que precisa o aluno chegar melhor preparado. Eu vi outras questões ali ainda de dúvidas, né? Como lidar com essa questão, onde nós temos um estudante, acho que na maioria dos que estão conectados aqui, que é um trabalhador que estuda, né? Ele não é um estudante, ou seja, a diferença aí, ele tem como principal atividade na vida dele questões profissionais, ele já está trabalhando, né? Então, a atividade secundária dele é a faculdade. Ele chega na faculdade Como cansado, chega cansado. Ele utiliza parte do seu salário, ou quase todo, para pagar a faculdade. Sim. Boa parte deles tem ajuda de família para fazer a faculdade. Sim. Mas se ele já trabalha, por que ele está indo para a faculdade? Já devia estar bom, né? Não. Ele quer crescimento. Ele quer crescer. Aí, eu preciso de ser muito cuidadoso ao estruturar o meu projeto de curso. Isso. E a diferença expressiva, por exemplo, uma instituição que predomina o estudante, ou seja, ele tem disponibilidade, né, de tempo, eu acredito que as estratégias sejam diferentes. Sim. Aqui. Né? Ali é adesão, não tem carência de tempo. E eu tenho aquele trabalhador que estuda. Né? Que ele tem restrição. Veja, aquele trabalhador que estuda, mais importante ainda é um plano de ensino organizado, para que os momentos antes da aula, o da aula e o pós-aula, continuem tendo significado para ele. Ter essas informações e conhecer o público, você acha que é determinante para a construção do plano? Como eu acho que o determinante para a construção de qualquer projeto de curso começa por saber qual é o referencial de conteúdos exigido nas avaliações externas. Okay. Primeiro. Segundo, quais são as habilidades e competências a serem cobradas? Ou, em outras palavras, quais são as operações mentais exigidas para trabalhar aqueles conteúdos? Por que digo isso? Porque as operações mentais estão ligadas ao perfil do egresso. Um profissional analista, crítico, reflexivo. Como é que se desenvolve isso na faculdade? Em que atividades? Você observa no ENAD, por exemplo, que os alunos comentam: eu já vi esse conteúdo, mas não foi dessa forma. Ou você verifica também outras coisas. Esses conteúdos que foram trabalhados não foram exigidos. Então, uma estrutura curricular precisa ser a mais enxuta possível, ou a mais focada possível nos referenciais de conteúdo. E depois, trabalhar os referenciais trabalhando as operações mentais necessárias, que são operações mentais de nível mais elevado.
mas o aluno só vai chegar a ela se fizer atividades. E se essas atividades estiverem envolvidas em operações mentais de complexidade maior. Agora, para que eles consigam atingir sucesso nisso, precisa de ter o apoio, a presença constante do professor na execução dessas atividades. Quer dizer, não se exclui o professor em momento algum. Vou te dar um exemplo. Isso acontecia com a gente. Você tinha boas aulas, aí ia estudar. Você ligava para um colega e falava, vamos fazer a tarefa? Vamos. Você entendeu? Não. E você entendeu? Eu também não. Pegava um terceiro, eu também não. Quem é que ia tirar a dúvida da gente? Eu tenho o direito, como aluno, de não entender. Veja, o verbo é a coisa mais linda do mundo. O verbo tem alma, tem um espírito. Sabe? É interessante, o verbo, quando manifestado por um professor, ele não é entendido pelo estudante. Eles têm diferença de idade, têm diferença de vivência, têm diferença de experiência, não é entendido com a mesma clareza. O estudante não tem obrigação de entender o verbo da forma como o professor proferiu, porque o professor fala com a cultura que tem, e o aluno entende com a cultura que ele ainda não tem. Então, nessa proximidade maior de orientador e orientando, esclarece-se o verbo. Na verdade, esclarece-se a operação mental a ser executada pelo estudante. E na medida que ele consegue, sabe, e fazendo, ele vai ganhando tônus muscular no cérebro, ele vai ganhando autonomia. Porque autonomia, você ganha autonomia quando você entende o que o outro pretende, o que o outro postula para você. Então, a relação professor, orientador e aluno, quanto mais próxima, mais rica em aprendizagem. Então, a aprendizagem, diz lá as diretrizes da engenharia, no seu artigo 5º, eu não tenho que encher de conteúdos. Eu tenho que ter os conteúdos necessários de acordo com o referencial de conteúdo e tenho que trabalhar as operações mentais. E o conteúdo ele pode ir atrás se ficar alguma coisa... Sim, mas desde que tenha uma orientação. Olha, o Per Christian Brasten, eu nunca vou me esquecer desse professor, que hoje me parece está na Federal, numa universidade em Viçosa. Foi meu professor de Química em 1976. Nossa Senhora! Per Christian, ótimo, ele falava em aprendizagem significativa. Não se aprende aquilo que você não vê significado. Okay. Então, este aluno que trabalha o dia inteiro, ele precisa de chegar, ter orientação, porque ele não tem a quem procurar, sabe? E aquilo tem que ter significado. Então, a chave, Romário, é o plano de ensino-aprendizagem. Um instrumento de comunicação entre orientador e seu orientando para ser trabalhado junto, pactuado, sabe? No final daquele período, o aluno e o seu orientador devem olhar para aquele plano e falar, cara, isto tem realidade, tem significado para a minha vida. Eu aprendi, sabe? Eu cresci, aí eu vou lá e renovo o contrato. Porque renovar um contrato não é um ato financeiro. É você renovar com a sua esperança na profissão, principalmente por aquele que trabalha o dia inteiro. Nós temos que diminuir a carga horária de aula, aumentar a nossa carga de planejamento e aumentar aí a nossa carga junto com o estudante, ele fazendo atividades sob a nossa orientação. Percebe? Boa, Urias. Mas eu acho que ainda é uma questão assim do público e também dúvida que eu tenho, né? Parece que nessa linha nós precisaremos uma interação muito maior, né, entre professor e aluno, né? Eu, como gestor, eu começo a visualizar, puxa, isso vai ficar caro.
né? Eu vou te falar que vai ficar barato. E aí, agora você vai ter que acreditar na educação. E a reflexão também, que até por algumas perguntas ali da própria Mônica, né? E outros também que fizeram, né? Como massificar esse processo? Tudo bem, você já deu, em alguns momentos, a figura do segundo professor dentro de sala de aula, né? O monitor, que são algumas estratégias que se usam. Ok. E nós teríamos que acreditar, né, que esse movimento eu vou retirar do processo de evasão. Sim. Eu vou ter uma retenção maior e o estudante vai ficar comigo. Porque hoje em média, um estudante brasileiro fica atrelado a uma instituição 3,2 anos, no máximo, né? Considerando todo o processo de evasão. Nós conseguiríamos elevar o tempo de permanência do aluno, por exemplo, para 4 anos dentro da instituição? Olha, nós já temos experiência. Nós teríamos essa garantia? Ninguém quer correr risco, só que estão vivendo perigosamente. No entanto, instituições que correram risco estão hoje com 22% de margem líquida ao final do semestre. E abrem processo seletivo e o problema é onde colocar aluno. E tem gente que está com medo de perder aluno. Mas aí, Urias, se formos pensar financeiramente do resultado do empreendimento, nós temos instituições com 35%, entende? É até uma... Mas, para aí, eu estou falando de instituição com 22%, com nota alta no ENAD, nota alta no exame de ordem, que é selo AB. Se for usar só a régua financeira... Não, veja, o que eu estou falando é de tratar de uma instituição que todos querem ir para lá. E aí ela pode aumentar a sua taxa, tá? As suas mensalidades podem ser mais altas, vai captar o menor aluno, porque o aluno quer ter compromisso com o sucesso. E tem um monte de instituição com compromisso com a nota 3. Sabe? A nota 3 é a margem da mediocridade. Tá? Eu consigo a nota 3 para me levar do MEC. Sim. Agora, eu tenho como conseguir uma nota 4, 5, 3, seja lá o que for, o aluno querendo ir para a instituição, porque lá ele sabe que ele aprende. E nós temos instituições que estão fazendo isso. Investiram em planejamento, capacitação dos seus professores, melhor estrutura de ensino-aprendizagem, e o reflexo foi... Eles me dizem, Urias, eu tenho 95% das minhas salas ocupadas, eu para ter mais alunos tenho que construir prédio. E agora fizeram um processo seletivo de um curso novo, tendo na mesma cidade, uma cidade pequena de 140 mil habitantes, um curso concorrente. E tiveram 4-1. Urias, e você pensa que o segredo, por exemplo, para esse sucesso é dar sentido? O segredo é o sentido. É o sentido. O segredo. E o sentido, na estratégia de comunicação, está no plano de ensino-aprendizagem, que é o compromisso do orientador com o seu orientando, pactuado, mas sob a liderança de quem tem expertise. Percebe? O professor é líder. E quando o estudante chega e olha para mim, ele fala assim, me orienta. Então, aquele que vai preparar o plano, aquele MDE, aquela coordenação de curso, tá? O entregável para o estudante, tá? É um plano organizado. Veja, e um plano organizado tem um outro fator. As pessoas aprendem diferentes, de forma diferentes, em tempos diferentes. Um plano bem organizado, um determinado aluno com uma margem já de experiência, pode pegar aquele plano, dissecar aquele plano. Então, o plano é um projeto para aquela disciplina. Para ser ainda mais pragmático, é possível a organização do plano, eu trabalhar com turmas de 70, 80 alunos em sala? Veja, as pessoas são diferentes. Um plano bem feito liberta nesse sentido. E veja que o mundo vai caminhar para isso. O que a gente está fazendo em sala é pegar 70 pessoas diferentes e tentar enquadrar. Sabe? A aprendizagem não é a mesma coisa. Mas você acredita que nós teremos um modelo que ganhe essa eficiência, né? Que dê sentido, né, à aprendizagem, e com turmas grandes?
Ou uma coisa elimina a outra? Não elimina uma outra. Mas o plano, a falta de um plano bem feito é péssimo, tanto para a turma pequena quanto para a turma grande. Ok. Sabe? Então a questão é, a estratégia, o plano, ele tem que ser um mecanismo de comunicação, primeiro. Segundo, temos que definir a nossa relação. O que eu posso fazer por você e aquilo que você deve fazer por você. Tá? As duas coisas. Tá? O que eu posso e o que eu devo. Eu posso orientar a aprendizagem. Isso eu posso. E a partir do momento que você me assume como seu orientador, eu lhe digo o que estudar, por que estudar, e lhe digo isso através de quê? Do plano de ensino-aprendizagem. Que esse é o nosso instrumento. Agora, alunos diferentes podem pegar esse plano e trabalhá-lo de forma diferente. Agora, os planos devem conter, além desses elementos, que é a ementa, o conteúdo, as habilidades, um conjunto de atividades associadas a habilidades e competências. E isso está na legislação, que deve ser feito assim. Por exemplo, no artigo 9º das DCNs de Direito, no parágrafo único, diz isso. Os planos de ensino a serem fornecidos aos estudantes antes do início de cada semestre deverão conter, além do conteúdo e das atividades. Que atividades são essas? Vai nas DCNs de engenharia. Diz muito claro, os planos, as atividades propostas devem estar relacionadas às habilidades e competências. Então, se você faz isso e organiza um plano de trabalho com atividades, com material de leitura customizadas para essas atividades, você pode ter aquilo em sala deglutido de forma diferenciada por pessoas que são diferenciadas. E aí você tanto faz trabalhar com um grupo maior com um grupo menor. O problema é que está se tentando pegar pessoas diferentes em grupos grandes e tratando de forma igual. Isso aí então, não dá resultado. É um ensino individualizado. Adaptado a sua... O plano pode permitir que pessoas diferenciadas se trabalhem e se vejam comprometidas com uma coisa que é diferenciada. Percebe? Agora para o Andrade, né, que faz a pergunta. Na sua opinião, qual o número ideal de discente em sala de aula? Eu vou dar minha opinião primeiro, né? Eu gosto de turma de 80, gente. Por que eu digo isso? É que no final do mês nós temos que pagar as contas, né? Então, basicamente por isso. Eu sei que turmas de 80 são turmas muito saudáveis e aquilo não vai me dar problema para o resto do curso, se eu começar uma turma com 80 alunos. Mas, por outro lado, eu vejo que existe restrição, inclusive, de mercado, não só acadêmica, não só de metodologia, né? Existem restrições aí de mercado. Na prática, o que a gente tem visto? Turmas que começam com menos de 30 alunos, você acaba inviabilizando economicamente no decorrer do curso. Normalmente existe essa correlação, né? 30 estudantes e a inviabilização econômica do curso no decorrer, porque a evasão vai corroendo as suas turmas. Agora, o que eu vejo também, Urias? Já tenho conseguido começar turmas com 10 alunos. Por quê? Depende do modelo acadêmico que aquela instituição está adotando. Hoje a gente está conseguindo viabilizar a turma com 10, 15 alunos iniciais. Existem estratégias. Então, não existe eu diria que 30 alunos é um número mágico para um modelo acadêmico, pedagógico, tradicional, dentro daquilo que a gente conhece. Né? Não inviabilizaria. Turmas ideais, 80 alunos. Peraí. Aí você se enfiou o pé no balde. A turma ideal de 80, primeiro, é muito difícil economicamente, assistência. Agora, economicamente ela é viável. Dentro do econômico, ela adianta ela começar com 80 e ter uma evasão imensa? Porque a evasão... Porque esses 80 eu vou formar 30 lá no final. Tá, mas aí está havendo um grande equívoco. Um grupo de frustrados que abandona a faculdade e uma perda enorme de receita. Agora, se eu caio a minha evasão, que hoje, por exemplo, na engenharia, eu perco 60% dos alunos no decorrer do curso, e se um novo modelo me garante uma taxa de retenção muito maior, ou seja, eu não vou perder 60, eu perco 30, óbvio que aí vai cair de 80 para
40, 35? Sim, a questão é o seguinte, nós estamos trabalhando, ideal, as instituições buscam trabalhar um modelo tradicional, onde ela enche a sala de aula sabendo que vai haver uma perda muito grande. Já assumindo isso como perda. E se ela trabalhar um modelo de planejamento estruturado, investir nisso e diminuir a sua evasão, ela pode ter uma maior retenção e uma melhor receita, com o menor número de estudantes. Claro. Tá certo? Muda todos os indicadores. Agora, como não partem para o processo de planejamento, partem por sufocar o professor, enfiando no primeiro período 60, 70, 80 alunos. Que aí é impossível ele dar o atendimento necessário. Então, na sua visão, dentro dessa diretriz de uma orientação mais próxima, é inviável 80 alunos. Você tem que... Para a gente ter uma referência. Veja, né? Você consegue diminuir a quantidade de alunos e aumentar a lucratividade. Isso está entendido. E aumentar a lucratividade. Ok, assumir o risco desse movimento não dar certo e você inviabilizar economicamente o curso. Veja bem, com medo de assumir risco, continuam perdendo. E muito. Mas você entende que essa é o ponto-chave, né? Eu tenho que assumir como verdade que esse movimento me garantirá uma retenção maior. Você tem que, no meu entendimento, e aí já dizia o Jean Calson, o universo não é uma ideia minha. Minha ideia de universo é que é uma ideia minha. Mas o que eu tenho visto as instituições fazerem, sob as nossas orientações, correrem um certo risco, mas nenhuma delas teve qualquer prejuízo financeiro, muito pelo contrário. Porque a percepção clara da qualidade, da atenção dispensada, que é aquilo que o estudante precisa, sabe? É o que faz a captação do aluno. Eu vou para aquela instituição porque lá eles estão do meu lado. E são exigentes, o material é pesado, mas eu estou vendo perspectivas de futuro. Porque o aluno sabe quando é embromation. E você sabe o que é embromation? Nós temos que quebrar esse paradigma, então, por isso. Porque hoje, se eu for pegar hoje um curso de pedagogia, um exemplo, e eu imagino que o curso de pedagogia, a interação com o professor é ainda mais intensa, né, com um ticket médio tão baixo, que é um curso de pedagogia, hoje quando eu vou viabilizar, por exemplo, uma turma, ele não fica 80, ele fica 90, muitas vezes 120 alunos numa sala, para a viabilização do curso de pedagogia. Né? E um ticket médio de 250, 300 reais no máximo. Né? Então, e ainda atender dentro de um curso, por exemplo, de licenciatura, toda a carga horária que ela demanda, que excede ainda esse movimento, né? Que é a supervisão de estágio e tudo mais. O curso de pedagogia é o que tem as DCNs mais lindas, sabe? E que as pessoas ainda não se perceberam. Diz o seguinte, 3.200 horas, sendo 300 horas de estágio, 100 de atividades teórico-práticas de aprofundamento e 2.800 horas de atividades formativas. Não falou em aula. Não falou em disciplina. Aliás, a palavra disciplina não existe nas DCNs. Não existe em nenhuma DCN a palavra disciplina. Então eu posso pegar toda essa carga horária em atividades formativas. Posso tirar de sala de aula. Sim. De aula expositiva. A sala de aula é apenas um locus. Acontece o que eu faço nela. Tem alguém lá da Helbis. Helbis, adorei a tua pergunta, como todas as outras, mas veja bem, você diz como equalizar a qualidade do ensino superior e promover a educação verdadeira e atender ao aspecto empresarial do ensino. Helbis, o que nós estamos discutindo é justamente isso. Qualquer coisa só vai se sustentar se tiver qualidade. E a qualidade precisa ser percebida pelo cliente. E o cliente é o estudante, que chega ali porque tem sonho. E o sonho dele é ser orientado para ter um bom rendimento profissional quando terminar o curso. Se isto acontece, você consegue equalizar. Porque a boa educação
como qualquer bom produto, ela é lucrativa, porque ela atende a sonhos. Você compra um carro porque tem um sonho. Você entra na faculdade porque tem um sonho. E até mesmo o conceito de qualidade, né, Urias? Eu até extravaso um pouco. Quando a gente fala em qualidade, a gente está pensando em questões acadêmicas. Quando eu penso em qualidade, um empreendimento que não tem retorno financeiro, para mim, ele não tem qualidade. Não tem qualidade. Ele pode ter nota 5, mas para mim não tem qualidade. Tudo bem. Aí você falou isso na perspectiva de quem? Do gestor ou do aluno? Eu estou falando isso na perspectiva de um dos stakeholders, que do gestor? O dono da instituição. Tá, eu estou falando então na perspectiva do aluno. Esse empreendimento tem que ter qualidade. E qualidade preconizar em aprendizagem, ter notas boas e atender esse quesito do MEC. Ele tem que... Vamos lá. Aí agora eu gostei. Até que enfim valeu a pena, meu grilo falante. É por isso que eu gosto do Romário. Veja bem, ele fez a grande provocação. O que é qualidade? O que é qualidade? Tá, qualidade para o gestor. O gestor vai ter qualidade se o aluno perceber qualidade no curso. E o que é qualidade? É uma boa aprendizagem? É um estudo significativo, avaliações significativas com que ele se perceba crescendo, pós-avaliação, orientação para verificar os pontos fortes, os pontos fracos, porque a avaliação tem que ter consequência. E no final do semestre, o aluno vai lá e fala, vou renovar o meu contrato, porque isto que eu estou fazendo aqui, nesta instituição, vai me levar ao sucesso. Se leva ele ao sucesso, leva o empreendimento ao sucesso. Não existe sucesso em estabelecimento de ensino sem sucesso do aluno. Então nós temos que focar a nossa vida é para o aluno. E para o aluno ele tem que entender. Então tem que ter planejamento. Plano de ensino-aprendizagem, que é o que a gente vem orientando, Romário, instituições a fazerem, a trabalharem com seus professores. E aí realça-se a participação do professor, a grande importância do professor. Porque aula, na internet eu tenho aula de tudo, mas orientação de aprendizagem, a experiência, a liderança é do professor. Ok. Lisa, eu penso que o nosso tempo, né? Acabaram com o nosso tempo? Estamos chegando ao final. Temos mais alguma questão a ser tratada? Acho que fica aí disponível, né? Acho que vai ficar os contatos do Urias, né? Fica os seus contatos, né, Urias, na apresentação. É isso? Vamos agradecer a equipe técnica aqui, né? Marcos, que nos está nos ajudando. Que toda hora levanta um papelzinho, 5 minutos, 10 minutos. A nossa Miss, lá do marketing. Né? E é isso aí, Urias. Eu quero agradecer o Romário, porque sempre discutir com ele mexe com poucos neurônios que eu tenho, e agradecer aí a presença, a paciência de todos vocês, e dizer também que se nós aqui na Roper existimos, é porque vocês estão aí do outro lado, nos acolhendo, discutindo, orientando e nos provocando para que a gente melhore a nossa atuação junto com vocês. Isso é extremamente animador, saber que vocês existem. Mesmo a gente estando agora à distância, vai aí um abraço, um beijo, um queijo. E nos encontramos por aí, né? Nos encontramos por aí. Obrigado e até a próxima. Obrigado e até a próxima.